Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Evangelho de João, tá? Capítulo 3, versículo 16. Acharam? Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou ler de novo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar. Senhor, traga a nós, Senhor, a mensagem que nós precisamos ouvir nesta noite, Pai. Que seja, Senhor, algo para os nossos corações, ó Pai. Que seja, Senhor, renovação para o nosso espírito, Pai. Que seja, Senhor, estímulo para nossas vidas. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Você reconhece que Deus chama? Você sabe disso? Deus chama? Amém? Amém? Deus chama? Amém. Quem mais chama no mundo? Sua mãe? Algumas aqui estão com as mães presentes, né? Sua mãe? Seu esposo? Sua esposa? Quem mais chama? Teu filho? Eu vou dizer para você que Deus te ama mais do que essa pessoa que está do seu lado. Parece incrível, né? Amar mais do que a mãe? Ama. Deus ama mais do que a sua mãe. Ama mais do que seu esposo, que seu cônjuge. Ele ama mais. Por causa disso, Ele pode pedir algo de nós. É por causa disso que Ele nos pede, né? Aquilo que está escrito, nós vamos ler daqui a pouco, lá em Lucas. Mas entenda, Ele te ama demais. Ele te ama tanto, que sem precisar, Ele mandou o Filho dele vir. Sabe por que Ele não precisava? Porque o homem pecou, né? Ele errou, e poderia simplesmente, o homem, o ser humano, ser exterminado da face da terra. Só isso, ser exterminado. Deus teria resolvido o problema do pecado. Ele poderia ter começado tudo de novo, mas Ele não fez isso. Ele resolveu consertar. Ele resolveu trazer, como nós estudamos de manhã, uma aliança, fazer uma aliança com o homem, né? Então, Ele nos ama demais. Deus nos ama demais. Eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, nós vamos ler dois versículos, 26 e 27. Lucas 14, versículo 26. Você já abriu? Diz assim, de versículo 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. 27. E aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, esses versículos estão dizendo, né, que se alguém vem a mim e ama mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, ama mais alguém do que a ele, ou ama mais a sua vida do que a ele, ou ama mais seguir o seu próprio caminho do que a ele, não serve. Por quê? Porque Deus nos ama demais. E Ele fez por nós, e nós precisamos, hoje na Páscoa, nós celebramos isso, a morte e ressurreição de Jesus. E Ele morreu por nós, e é por isso que nós celebramos. E Ele não precisava, como eu falei, não precisava fazer isso. Mas Ele fez.
Em outro versículo, né, lá em Hebreus, não vou pedir para você abrir, eu vou só dizer para você, está lá no Hebreus 13:5, diz assim: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa é a promessa do nosso Deus para nós, né? Então, o amor dele é imenso, por isso ele pode pedir, né, aquilo que ele pediu aqui. E eu vou dizer para você o meu testemunho. Quando eu entrei, né, na igreja, quando eu me deparei com esse versículo, né, eu amava mais a minha mãe do que a Deus. Eu amava demais, eu tinha 14 anos de idade. E eu achava assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Amar mais a ti do que a minha mãe vai ser difícil. Mas sabe, Deus, Ele trabalha no nosso coração. E talvez você agora esteja pensando assim, né? Você tenha essa preocupação, esse problema, né? Mas eu não sei se eu amo mais a Deus, mas deixa o Espírito Santo trabalhar o seu coração, e não só você vai amar mais a Deus, como você vai conseguir fazer aquilo que Ele quer. Se você parar para pensar, quem te deu a sua mãe? Quem te deu o seu pai? Quem te deu o seu filho? Tudo foi Deus que nos deu. Por isso temos que amar mais a Ele. Tudo é dado por Ele, foi dado por Deus para nós. Nós só temos uma família porque Ele nos deu. Nós só temos qualquer coisa na nossa vida porque Ele nos deu. Então, amar mais a Deus não é só pelo sacrifício dele, mas por gratidão. Gratidão porque Ele morreu por nós, né? E gratidão por aquilo que Ele é e fez por nós. Tudo Ele nos deu. Sabe, você sabe que Deus te ama. Amém? Amém. Mas você sabe o que Deus quer de nós, da nossa vida? O que Deus quer de nós? Como é que Ele quer que a gente proceda? Que coração Ele quer que a gente tenha? Muitas vezes as pessoas, né, e pode não ser o seu caso, vão vivendo a vida com Deus à parte, do lado, como se fosse uma coisa que a gente vai na prateleira, um livro que você vai ler de vez em quando, como se fosse um objeto de casa que você usa de vez em quando. E não é isso que nós devemos fazer, não é isso que Ele quer que a gente faça. O que a gente tem que fazer, o que Deus quer para nós, o que Ele quer para nós, é que nós venhamos a deixar tudo por Jesus. E parece às vezes difícil, né? Parece muitas vezes difícil da gente fazer isso, não só de deixar tudo por Jesus, mas também de não se envergonhar desse Jesus que nós temos. Mas existe um outro versículo, eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 9, que é um versículo que é muito claro para nós. Lucas, capítulo 9, versículo 25. E eu espero que o Espírito Santo esteja falando direto do teu coração, porque você precisa que Ele fale. Porque não podem ser as minhas palavras somente, mas o Espírito. Lucas 9, 25, diz aqui, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, né? E perder-se ou destruir a si mesmo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Aqui fala, né, mais uma vez, que nós devemos valorizar a Ele mais do que tudo. Porque se a gente não fizer isso, se a gente se envergonhar de Deus, o que vai acontecer é que Ele vai se envergonhar de nós. Ele não vai, na hora em que Ele voltar, na hora do julgamento, imagina, você passou a vida inteira, crendo em Deus, porque a Bíblia diz que crer em Deus até o diabo crê, certo? E treme. Então, nós cremos em Deus, a vida inteira nós passamos crendo em Deus, mas na hora derradeira, no julgamento final, o que vai importar não é somente se nós cremos em Deus,
É se nós fizemos o que Ele quer que a gente faça e se nós o amamos e o amando, não tivemos vergonha dele. Será que a gente tem vergonha perante os nossos amigos, perante os nossos parentes, de dizer quem é Deus, quem é Jesus para nós? Eu espero que você não tenha, porque é muito importante que você não tenha essa vergonha, para que Ele possa, né, como nós lemos aqui, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória. Então, que Ele não se envergonhe de nós, né? Que nós possamos ter a salvação no dia derradeiro, né? No último dia, dia do juízo, que você se encontre não com um Deus que você crê e está na prateleira para ser usado, mas que você entenda quem é esse Deus que tem que ser o centro da nossa vida. Amém? Amém. Você sabe o poder que Deus tem? Você sabe o poder que Deus tem? Você compreende o poder que Deus tem? Muitas vezes nós não temos fé, nós falamos sobre dízimo aqui, muitas vezes a gente não tem fé de que Deus pode fazer qualquer coisa. Pode curar, Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. E você precisa saber, né? Precisa conhecer o poder que esse Deus tem. Se ponha, né, no lugar de um micróbio. Sabe, eu não sei se o micróbio é menor que o vírus. Tem alguém da área médica aí? Não. O vírus é menor? Muito obrigado. Então, se põe no lugar de um vírus, não do micróbio, né? Então, no lugar do vírus, se você conseguir, né, entender a diferença que existe do vírus para nós, tamanho, né, importância até, a do vírus, né, de nós para Deus é maior ainda. Então, Deus, Ele é muito grande, Ele é muito poderoso, sabe? Deus é o Criador do universo. Nós não conseguimos contar as estrelas do céu. Sabe, na minha infância eu tinha muito medo do infinito. Eu olhava pela janela, olhava e pensava assim, meu Deus, não tem fim. E aquilo me dava uma angústia. Hoje eu não tenho mais angústia porque eu sou salvo, né? Então eu não tenho mais essa angústia. Não importa para mim que o universo não tenha fim, né? Isso não vem mais, não causa mais problema nenhum. Às vezes você tem um outro tipo de medo, de angústia, né? O meu era esse. Eu olhava para o universo e olhava e falava, meu Deus, como é que pode não ter fim? E aquilo me angustiava. Pois é, esse universo que não tem fim foi criado por Deus. Criado por Deus. Imagina o poder que Deus tem. Ele criou o universo que não tem fim, gente. Nós estamos acostumados a tudo finito, né? Tudo com 3 dimensões. Tudo coisas que a gente consegue tocar. Quando algo é algo que é só nós podemos imaginar, algumas pessoas estudam matemática, né? E é difícil você entender algumas coisas de matemática. Porque você só consegue imaginar, você não consegue ver, não consegue tocar, você só consegue imaginar. E é difícil, e esse universo a gente não consegue. O homem, muito mal, eu vou chutar, não precisa me corrigir, por favor. Muito mal ele chegou a Marte, talvez tenha chegado a Júpiter, que é um pouco mais adiante. Sabe, muito mal ele chegou no sistema solar. Talvez tenha alguma sonda já saída, nem sei, né? Mas talvez de um sistema solar, e são muitos e muitos e muitos. Esse Deus é o nosso Deus. É um Deus de poder, é um Deus infinito, é um Deus que nos ama. E Jesus disse, não tema, sabe? Porque aqueles, né? Não tema aqueles que podem tirar a nossa vida. Tema a Deus, que pode tirar tanto a nossa vida física, quanto a nossa vida espiritual, a nossa alma. Então, não tema aqueles que podem nos matar. Tema Deus que pode matar a nossa alma e o nosso corpo. Então,
esse Deus é um Deus de poder. Muitas vezes nós arriscamos tudo por bobagens, por coisas menores, por coisas materiais, por conceitos que a gente tem. A gente arrisca toda a nossa vida por alguma coisa que a gente busca, por um sonho, por alguma coisa, e a gente arrisca a desobedecer esse Deus tremendo, maravilhoso. Sabe, nós precisamos confiar nele, entregar a nossa vida a ele, e ele vai fazer o melhor por nós, porque ele é poderoso e nos ama. Desista, daquilo que contraria a Deus. Desista daquilo que você pensa pela sua cabeça. Desista disso. Apenas obedeça a esse Deus tremendo, porque Deus, ele é maravilhoso. Ele nos ama e ele é poderoso. Entrega tudo a ele. Entrega tudo a ele. É isso que ele quer. Se nós entregarmos tudo a ele, ele vai fazer o que? Ele vai santificar. A palavra santo, é separado. É separado para Deus. Isso é santo, Então, quando nós santificamos, quando nós entregamos para ele a nossa vida, Ele santifica tudo que nós temos. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos santificar o que nós somos. Nós precisamos entregar a Ele. Nós precisamos santificar a nossa família. Nós precisamos santificar o nosso trabalho. Nós precisamos santificar os nossos planos. Nós precisamos santificar os nossos, entenda a diferença que eu vou fazer aqui, os nossos objetivos. Aí, entenda objetivos como algo que não é material, um estudo, uma faculdade que eu quero fazer. Santifique tudo que seja objetivos. E os alvos, que aí são materiais. Eu quero uma casa, eu quero um carro. Santifica tudo, para que Ele possa ser o centro da nossa vida. É necessário santificar tudo para a gente buscar o reino. A gente lê, buscar o reino em primeiro lugar, e a gente às vezes não percebe. Fazer isso significa santificar tudo. Santificar o nosso namoro, santificar o nosso casamento, santificar os nossos filhos, a nossa relação com os nossos filhos, santificar tudo. Se eu separo para Ele, se eu santifico tudo que eu tenho, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. E aí Ele faz aquilo que está prometido no versículo. Se eu fizer isso, se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele nos dá todas as coisas que nós precisamos. Então, o texto ele diz ao final que assim, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se eu entrego, Ele me devolve, e me devolve santificado. É isso que nós precisamos entender. Amém? Amém. Nosso Deus é amoroso, nosso Deus é poderoso, e nosso Deus quer que nós santifiquemos toda a nossa vida. Seja o que for, nosso trabalho, o nosso relacionamento, no nosso lar, tudo nós devemos santificar a Deus. Amém? Sabe, santificar qualquer coisa na nossa vida é pôr esta coisa diante do trono de Deus. Santificar qualquer coisa na nossa vida é pôr diante de Deus esta coisa, É isso que é santificar. É entregar a Ele, entregar a Deus, é disponibilizar para Ele usar. Isso é santificar. É disponibilizar para que Ele use, E o irônico é que santificar é disponibilizar para Deus aquilo que já era dele. Quando nós nos apegamos às coisas do mundo, seja o que for, ouça o que eu vou dizer,
Pode ser algo que você considera, não, isso aí não é de Deus, isso é meu. Nossos filhos, né? Nós costumamos pensar assim, não, filho é meu. Mas quando nós fazemos isso, nós impedimos Deus de agir na vida dos nossos filhos. Então, o irônico é que você recebe de Deus e você muitas vezes não devolve para Deus o que já era dele. Ele nos deu para nós usarmos. E as pessoas, né? E eu digo isso para você entender. Para nós alcançarmos a vida eterna, nós precisamos entender que tudo nos foi dado por Ele. E nós devemos devolver a Ele. Porque nada vai ser levado. Não adianta a gente guardar para nós. Às vezes, né? Há um relacionamento ou outro que as pessoas mantêm esse relacionamento erradamente, né? Ela tem um relacionamento qualquer, seja com um filho, com um pai, com um cônjuge, qualquer. Ela mantém um relacionamento errado e o que acontece nem isso vai ser levado, né? Uma expressão que mostra muito bem isso, né? É que no caixão não existe gaveta. Nós não levamos nada. Você sabe, essas cadeiras, né? Esse ar-condicionado, vocês, eu, nada vai ser levado. Tudo tem que ser entregue. Então, tudo nos foi dado por Deus. E para a gente chegar na vida eterna, a gente tem que ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. Nada é nosso. Nós precisamos entender para que a gente possa viver isso. E essa é a ironia. Deus nos dá tudo e nós não podemos reter nada. Nós não podemos ter esse sentimento de reter as coisas. Quando nós entendemos isso, nós passamos a ser maduros espiritualmente. Mas se a gente retém, como a maioria dos homens faz, acham que conquistaram coisas, né? E aí eles retêm as coisas, nós não conseguimos que aquilo seja uma bênção em nossas vidas. Passa a ser algo ruim. Porque se nós nos dedicamos a qualquer coisa e não a Deus, aquilo passa a ser o nosso Deus. E aí, se passa a ser o nosso Deus, não é bênção, né? É maldição, simplesmente porque nós não confiamos nele, simplesmente porque nós não santificamos. E aí, como, né, nós falamos, santificar é devolver a Deus o que nunca foi nosso. Nunca foi nosso. E nós precisamos fazer isso. E Deus, Ele nos dá, como o versículo diz, né? Buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando nós fazemos isso, Ele dá-nos de volta para nós, porque Ele fez tudo para nós. Ele pegou um engenheiro, né? E fez com que o engenheiro bolasse um ar-condicionado para nós, para que tivesse um clima agradável no país tropical. Então, você pode imaginar qualquer coisa, foi Deus que proporcionou. Tudo foi Deus que proporcionou. Então, Ele fez todas as coisas por nós, mas nós precisamos ter esse coração aberto, um coração que não retém. Aí nós mostramos a nossa fidelidade, nosso desapego e a nossa fé. É assim que nós demonstramos, né? Quando nós entendemos isso. Amém? Amém. Deus não precisa do seu Isaac. Você conhece esse termo? É um termo muito evangélico, né? O meu Isaac, o seu Isaac. Isaac, eu vou contar brevemente, era o filho querido que Abraão queria, né? Então, Abraão queria demais aquele filho com uma determinada esposa. Ele tinha outros filhos com outras esposas, mas ele queria um específico. E ele teve aquele filho com Sara aos 100 anos. Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos. Foi um filho
demorado, foi um filho querido, foi um filho imaginado, foi um filho em que Abraão botou toda a sua esperança em Deus para ter. Mas Deus, quando fez Isaac, nascer, o que Deus faz? Isaac nasce, fruto dessa demora toda, dessa fé de que, apesar de Sara não estar mais tendo as suas regras, ela não podia ter mais filho, ela teve o filho, e aí o que Deus faz? Pede o filho a Abraão. Que coisa de doido, não é? De doido? Seria, se Abraão não tivesse agido da maneira certa. Será que a gente está disposto, nós estamos dispostos a entregar o nosso Isaac, aquilo que nos custou para fazer, nos custou para ter, nos custou para planejarmos? Será que nós estamos dispostos a entregar o nosso Isaac? Aquilo que você mais ama. O que você mais ama na vida? Será que você está disposto a entregar? Depois de eu falar tudo que eu falei, eu espero que você tenha entendido que nada é nosso. Tudo foi dado por Deus. Por isso Ele nos pede. Por isso Ele pediu a Abraão. Ele deu para ele um filho milagroso. Aquilo é um milagre puro. Ele 100 anos, Sara com 90 e veio o filho. Era um filho milagroso, mas ele pediu. Mas o interessante é que Deus, Ele pede, mas Ele não precisa do nosso Isaac. O que Ele quer é que a nossa vida tenha esse conceito. Eu vou disponibilizar para Deus. Eu vou santificar a minha vida. Eu vou santificar tudo, inclusive o meu Isaac. E Deus, Ele não precisa de nada que nós temos. Nada. Mas Ele pede. Ele pede. Deus não precisa do seu tempo, não precisa do seu dinheiro, não precisa da sua oração, não precisa da sua súplica, não precisa do seu coração. Ele não precisa de nada, mas Ele nos pede. Sabe? E a gente canta uma música, e nós vamos cantar, diz assim: te dou meu coração e tudo que há em mim. Sabe, a melhor coisa do mundo é você cantar essa música crendo nisso, tendo uma mudança, entendendo o que você está cantando, entregando, porque a gente fala assim, entrego a ti, Senhor. Eu não sei a letra toda, eu sou péssimo para a letra, mas esse pedaço eu me lembro. Entrego a ti, Senhor, por amor a ti, meu Deus, é isso? Meu rei? Obrigado. Sabe? Entregar o nosso Isaac, entregar a nossa vida, entregar os nossos valores, entregar os nossos conceitos. Quantas vezes, você é teimoso porque você tem um conceito sobre alguma coisa. E aí você fica martelando naquilo ao invés de simplesmente obedecer. Se você não consegue, porque há sentimentos humanos envolvidos, pede a Deus para mudar. Pede a Deus para mudar. Você talvez, como eu, quando me converti, como eu dei meu testemunho aqui, quando me converti, eu não conseguia fazer o que a Bíblia diz. E eu ficava em crise. Porque desde o início, eu era um cristão sincero. Eu queria fazer o que Deus queria. E aí eu leio aqui que se eu não amasse mais a Ele do que a minha mãe, pronto. O meu pai, se ele pedisse meu pai, eu amava meu pai muito. Mas a minha mãe é que era o problema, Então, sabe, quando aquilo me chocou, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Mas o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo me deu entendimento. Na verdade, eu não demorei muito para amar a Deus mais do que a minha mãe. Eu não demorei muito, tá? Mas, de qualquer forma, o entendimento ele só veio depois.
E esse entendimento que eu estou passando para você hoje, ele só veio muito depois. Por que amar a Ele mais do que tudo? Porque Ele nos deu tudo. Porque o que nós temos é para nós usarmos. Ele fez para nós, como eu falei, o ar-condicionado, a luz, o carro para nos facilitar. Ele fez essas coisas, né? Mas é só para nós usarmos. E foi Ele que nos deu. Então nós temos que, alguns chamam isso de consagrar, né? Consagrar, você pode chamar de consagrar ou santificar, mas é estar disponível para Ele, não para nós. É isso que nós temos que fazer. É isso que Ele quer. E é isso que essa noite você precisa fazer. Porque a Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem, né? Mudança. Houve uma mudança, como Hebreus fala. Houve uma mudança na ordem natural das coisas. Jesus, só para você entender assim por alto, né? Jesus não era nem para ser sacerdote, porque a ordem era que os levitas seriam sacerdotes. Os levitas eram da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Então o autor de Hebreus diz assim: Jesus não era nem para ser sacerdote. Então quando Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote, Ele mudou todas as coisas. Ele mudou o entendimento, e nós temos que mudar. E Ele fez isso nesse dia, na Páscoa, no dia que Ele morreu. Foi nesse dia que tudo se consumou, né? Ele fala, tudo está consumado. Por quê? Tudo está finalizado. O plano de Deus tinha finalizado. O homem continua vivendo, mas o plano de Deus se consumou. E essas coisas nós temos que entender. E não é entender de ler, é entender no coração, é viver. Nós precisamos de uma transformação de vida. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Nós precisamos entender que Ele é o centro da nossa vida. E não o meu trabalho. E não aqui o meu trabalho, eu vou dizer para você como se fosse um trabalho, eu não considero assim, né, um ministério como um trabalho, mas não é isso aqui o centro da minha vida, não pode ser. O centro da minha vida é Deus. Se eu transformar a igreja, né, aquilo que eu faço, preste atenção, se eu transformar a missão que Deus deu para nós, que é evangelizar, no centro da minha vida, eu estou errado. O centro da minha vida é Deus. Então é muito fácil da gente desviar, porque coisas aparentemente certas nos levam para o lado errado, para a coisa errada. Sabe, Deus, Ele nos deu o exemplo. Ele entregou o seu Isaac. Ele entregou o seu Isaac. Às vezes nós não entregamos o nosso Isaac, né? A nossa pessoa amada, ou aquilo que nós amamos no mundo, né? Nós não entregamos. Mas Ele entregou o Isaac dele, que era Jesus Cristo. Ele entregou Jesus Cristo, que sofreu muito, e Deus sabia que Ele ia sofrer muito, e precisava que Ele sofresse muito por nossa causa. E Ele sofreu muito, e morreu uma morte humilhante, uma morte na cruz. Sabe, não só isso, na Páscoa, Ele deu a vida novamente a Jesus, porque Ele ressuscitou Jesus. Então, Jesus morreu por nós, sofreu por nós antes, morreu por nós, e na Páscoa, Jesus recebeu a vida, como Ele disse, né? Eu dou a vida a meu Pai, né? Eu poderia não dá-la, mas eu dou a minha vida ao Pai. E Deus restituiu a vida de Jesus na Páscoa. E é uma oportunidade para nós fazermos a mesma coisa. Mudar a nossa vida neste dia. Mudar a nossa vida completamente. Que caiam as escamas. E o que eu espero
É que eu sei que eu não tenho palavras, né? Eu creio assim, eu não tenho palavras muito persuasivas, né? Que vão fazer com que, porque você me ouviu, você transformar a sua vida. Mas eu espero que o Espírito Santo agora esteja incomodando o seu coração, para que você mude mais uma vez. Porque todas as vezes da ceia nós queremos uma transformação, mas hoje não só é um dia de ceia, como é um dia de Páscoa. E aí a oportunidade para a gente entender tudo isso, né? E Paulo escreveu que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo é o poder que vai nos ressuscitar. Nós temos uma promessa, a promessa da vida eterna. Paulo chama isso de a esperança, né? A esperança da glória. Nós precisamos ter essa esperança, nós precisamos entender isso. O poder que ressuscitou Jesus da morte é o poder que vai nos ressuscitar no último dia. E como eu falei de manhã, aquilo que aconteceu na Páscoa, lá no Êxodo, né? O sangue que foi posto na porta, não, primeiro, né? O cordeiro que foi morto, que eles mataram um cordeiro, aquele cordeiro é Jesus Cristo que foi morto por nós. E o sangue que foi passado na porta, hoje está sobre nós. E quando vem o anjo da ira, preste atenção no que eu vou dizer. Quando vem o anjo da ira e mata os primogênitos, eu não sei se você sabe, mas os primogênitos, eles representam todos os outros filhos, tá? É assim que os judeus pensavam. O primogênito representava todos os filhos da família. Quando ele mata os primogênitos, você pode fazer uma associação com o dia da ira do Senhor, que vai ser igual. Todos os homens que não estiverem marcados com o sangue de Jesus vão ser mortos eternamente. Por que arriscar? Nós temos a chance de reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu queria só ler com você, abre em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios 6, versículo 14. Acharam? Olha só o que ele fala aqui. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também, o que? Você pode ler? Eu vou ler a primeira parte, você vai ler o finalzinho de novo, tá? Olha só. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também... Você crê nisso? Você sabe que você precisa crer nisso para você ser salvo? Se você não crê nisso, você não crê em nada. É o que Paulo diz. Se você não crê na ressurreição de Jesus e na nossa ressurreição, você não crê em nada. Sua fé é vã. Nós precisamos crer nisso. Então, o presente da Páscoa, eu sinto muito, mas não é chocolate. O presente da Páscoa não é ovo de chocolate. Não é o almoço com a família. O presente da Páscoa não é nada disso. É a vida que Jesus nos deu. A vida que o Isaac de Deus nos deu. É a vida que o Filho morto por Deus, por nós, nos deu. E nós precisamos, para ganhar essa vida, entregar a nossa. Por isso, muitas vezes a gente ouve, né, uma frase típica: você quer entregar a sua vida a Jesus? Naquela hora, você nem sabe o que você está fazendo. A verdade é essa. Você não tem esses conceitos, né? Você vai aprender isso depois. Mas pela fé você já fez isso. Mas agora, né, como a gente entende, né, como a gente ensina aqui pela manhã, é importante que você venha aprender, porque eu estimulo você a ler a Bíblia, mas tem muita coisa que você precisa entender, né?
para você entender o que você está lendo. Então é importante você vir de manhã aqui para o CETEB, né? Para o estudo 9h30. Mas entenda, para você ganhar essa vida, você precisa entregar a sua. Você precisa não ter Isaques que você rejeita dar a Deus em sacrifício. Você não pode ter coisas mais valiosas do que Jesus que se entregou por nós. Então, nós precisamos devolver a Jesus a vida que Ele nos deu. Amém? Amém. Que você entenda isso. E eu quero ler de novo João 3,16 para terminar com esse versículo. João 3,16. Que diz assim. Acharam? Nós lemos no início. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém.